Olá, irmãos, bom domingo a todos. Estamos no último domingo do mês de agosto, já entrando em setembro, hoje 30 de agosto, e nós estamos aqui mais uma vez para transmitir aos irmãos comunicações importantes relativas à igreja, compartilharmos dos louvores que os irmãos têm preparado e também meditarmos na palavra de Deus hoje com a igreja. Gostaria de dizer que estamos preparando o que tínhamos acordado, que esperaríamos passar um período em uma condição mais segura, segundo as informações que temos recebido das autoridades acerca da pandemia, da quarentena, do afastamento social e tudo mais. De tal modo que estamos na nossa região agora evoluindo bem e podemos já organizar as nossas, tomar as providências para a nossa reunião presencial. Desse modo, estamos fazendo algumas reformas, manutenção aqui no templo. Essa semana temos reunião para planejarmos, então, o nosso retorno. Não posso precisar aos irmãos se será exatamente neste próximo domingo, mas nós manteremos os irmãos informados acerca do retorno da escola bíblica e dos cultos presenciais. Queremos voltar com um formato que contemple as duas atividades. Também vamos orientar e conversar com os irmãos que fazem o culto pela manhã, os nossos irmãos haitianos, para começarmos então a ir retomando com todos os cuidados necessários as nossas atividades regulares na igreja. De todo modo, eu peço a você que, se você tem algum fator de risco presente, específico, você permaneça ainda em casa, acompanhando as nossas transmissões. Quero dizer também, comuniquei no grupo, essa semana publicamos o nosso site reformulado e principalmente o site contempla todas as mensagens que temos disponibilizado à igreja. Antes, as mensagens eram no grupo e para quem então tinha acesso ao link da mensagem. Primeiramente, tomamos a providência de fazer com que os vídeos se tornassem públicos e nós informamos os critérios de pesquisa na internet para você conseguir visualizar todos os vídeos, todas as mensagens. E, na sequência, fizemos a publicação deles, o acesso deles a partir do site da igreja, que você também tem essa informação no nosso grupo. Tá? Quero agradecer aos irmãos, o empenho de todos também, na continuidade do nosso suporte material, a muitas famílias, dezenas de famílias que temos distribuído cestas básicas, os jovens têm se envolvido, mobilizado esforços em organizar tudo isso. Agradeço os irmãos que têm enviado materiais, que têm enviado recursos financeiros também para adquirirmos alimentos, os irmãos que têm ido às comunidades distribuir, somos gratos a Deus por isso. E devemos estar próximo de 100 cestas neste mês que finalizamos agora, agosto, distribuída às famílias necessitadas, famílias tanto da nossa igreja propriamente dita, como famílias da comunidade. E isso assim cumprimos o papel da igreja em não apenas anunciar a palavra do Evangelho, mas também nos importarmos com a condição de vida, de sustento de cada família. E na medida máxima da nossa possibilidade, nós temos buscado contribuir com isso. Somos gratos a Deus por isso, pela igreja, pela vida de cada um dos irmãos. Também digo aos irmãos que acompanhem as nossas meditações diárias com orações. Se você tem um pedido de oração, envie para mim. Eu vou comunicando com os irmãos que fazem as meditações
para orarmos juntos por cada um dos pedidos. Nós temos pessoas enfermas, pessoas com a Covid em tratamento, pessoas com outras enfermidades, pessoas com cirurgias programadas agora para esse mês também, que o Senhor possa estar confortando e conduzindo cada um deles e que você contribua conosco também com a igreja, enviando os seus pedidos de oração, também enviando os seus comentários e participando das nossas devocionais diárias. Você sabe que, exceto segunda-feira, segunda-feira nós não enviamos a devocional, para que você tenha um tempo de qualidade para fazer a sua meditação, o seu estudo bíblico neste vídeo, que na sequência teremos a palavra de Deus hoje. Em tempos de pandemia, quem precisa de um médico? E nós vamos refletir na palavra de Deus, no chamado de Mateus Levi, ali no capítulo 9 do livro do Evangelho de Mateus. E na sequência nós teremos então os louvores e a mensagem, a meditação na mensagem da palavra de Deus. Quero também agradecer muito a Deus pela vida e o comprometimento de cada irmão que tem mantido o sustento da igreja, as despesas, a manutenção e todos os recursos têm sido investidos no sentido de mantermos o serviço da igreja, mantermos a condição de atendermos os irmãos, as famílias e termos aqui tudo preparado para quando pudermos voltar com liberdade às nossas reuniões presenciais aqui. Que Deus abençoe você, que você tenha uma excelente semana, um excelente final de domingo, uma excelente semana passados na presença do Senhor, que você se sinta muito à vontade em nos contactar, em nos procurar, em compartilhar conosco a sua necessidade, o seu pedido de oração. Tá? E ao longo dessa semana vamos orientar os irmãos e estamos nos programando para o nosso retorno da Escola Bíblica Dominical e também do nosso culto presencial aqui, tá bom? Deus abençoe você, continue conosco no vídeo, na sequência louvores, nessa oportunidade, preparados pela Raquel, pelo Cauê, que o Senhor esteja abençoando a sua vida com esses louvores, também com a mensagem que teremos na sequência. Vamos prosseguir.
coração exulta, de alegria eu canto, se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor.
Pois bem, vamos ler juntos Mateus capítulo 9, a partir do verso 9 até o verso 13, diz assim a palavra de Deus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Simples assim. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra lida, que o Senhor aplique as verdades espirituais aos nossos corações. Que o Senhor nos ajude no entendimento, na compreensão do que o Senhor tem a falar para nós nesta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui Mateus relata, escreve, registra o seu próprio chamado. Mateus também chamado de Levi. Interessante que Lucas também faz esse registro, lá no capítulo 5 de Lucas, vai dizer que que Mateus, Levi, deixou tudo para seguir a Jesus. E aqui o momento é um momento em que nós podemos compreender na palavra de Deus e na sequência do texto muitos ensinos importantes para nós, para nossa vida cristã, para nossa vida de discípulo de Jesus. Porque, na verdade, o cenário é montado, o cenário está posto, está preparado, mas ali a grande questão é quem pode compreender, assentar-se à mesa, assentar-se com Jesus naquela congregação, naquela reunião, naquela ceia especial aqui. Vamos só considerar alguns aspectos, o texto é bem simples, alguns aspectos da situação montada e seus personagens, da situação ocorrida e seus personagens. Levi era um homem odiado pela grande maioria dos judeus, de modo muito especial pelos religiosos, porque Mateus, Levi, ele fazia um trabalho para os romanos que era de cobrar impostos. Sobretudo se cobravam impostos sobre alimentos, sobre transações em dinheiro. Se não pudesse ser cobrado dinheiro propriamente dito, era cobrado uma parte da produção, de modo que ele representava, ainda sendo uma pessoa da mesma linhagem histórica, da mesma família, ele representava o peso e a presença do Império Romano naquele lugar, escravizando, subjugando aquela população, aquela nação, de tal modo que havia dentre os habitantes de toda aquela região na Judéia, pessoas que se levantavam fortemente contra o poder do Império Romano. E pessoas tanto ligadas à vida religiosa quanto às outras possibilidades de luta armada, até mesmo, provavelmente Pedro fosse de um grupo um pouco mais aguerrido nesse sentido. E Levi
ele era uma pessoa que tirava proveito, assim como também Zaqueu tem essa mesma linha, esse mesmo grupamento de trabalhadores que exploravam em nome do Império Romano o povo. E essas pessoas eram chamadas de pecadores, de traidores, juntamente com a expressão publicanos. E Jesus Cristo chama esta pessoa, este que estava então numa condição rejeitada, odiada por todos, Jesus Cristo chama a esta pessoa para segui-lo de modo muito específico, de modo muito próximo. Então, ouvindo ao chamado de Jesus, Mateus deixa tudo e segue a Jesus. A verdade é que Mateus era uma pessoa de muitas posses, uma pessoa que tinha condição de ter numa casa ampla até receber várias pessoas. O grupo de Mateus era o grupo dos pecadores, dos publicanos, daqueles rejeitados pelo sistema religioso de então. E na continuação do texto, Mateus convida Jesus para uma ceia. E vai Jesus, vai os discípulos e todos os outros amigos de Mateus, que eram os pecadores. E a palavra de Deus diz aqui, a partir do verso 10, que sentavam com eles à mesa, estavam com eles, eram os convidados de Mateus, naquele momento em que ele recebia Jesus e os discípulos, muitos publicanos e pecadores. Quem é este seu novo amigo? Quem é esse Mateus que fez com que você deixasse tudo e agora está oferecendo um banquete, um jantar, uma cerimônia especial para Jesus e seus discípulos, e Jesus sentado com os pecadores e publicanos, e isto lá Mateus também, Lucas também vai fazer uma referência muito específica de que isto era um dos grandes motivos pelos quais os religiosos murmuravam acerca de Jesus Cristo, porque ele comia com pecadores e publicanos. Então eles estavam à mesa, pessoas improváveis, pessoas que em Jesus estavam reunidas, pessoas que, ainda que traidores, ainda que não religiosos, ainda que de diversas correntes, estavam congregadas em Jesus. Em Jesus, as diversas mentes, os diversos pensamentos, as diversas perspectivas, as diversas experiências de vida, traumáticas ou não, elas se convergem, porque a palavra de Deus mesmo vai dizer que Jesus Cristo que Deus fez em Cristo convergir todas as coisas, todas as mentes, todos os espíritos convergidos em Jesus Cristo. E aqui não é diferente esta cena montada, mas na verdade parece que alguns estavam ali e não foram convidados para estarem ali, mas se faziam presentes. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos. Parece que era a reunião de Jesus, os discípulos, um pouco desconfiados, é bem verdade, porque Jesus teria chamado ali aquele publicano, aquele pecador, e nesta reunião de pecadores, agora que, porque Jesus teria feito isso, e nós, olhando essa situação e às vezes nos questionando por que isso. Eu estou pensando com a mente dos discípulos, um pouco desconfiados ali, dos discípulos que ainda estavam sendo compostos, desconfiados ali de Jesus Cristo. Mas os
fariseus, aqui nesta expressão, o que representava todo o grupo religioso, que estava observando Jesus, que estava acompanhando os passos de Jesus, estavam ali também naquela reunião, provavelmente não sentado à mesa, provavelmente em pé, de roda. No texto anterior, imediatamente anterior, em Cafarnaum, Jesus Cristo está curando um paralítico, e eles também, os escribas, os fariseus blasfemavam, porque diziam que Jesus Cristo estava perdoando pecados. Jesus Cristo, além disso, promove então a cura desse paralítico, mas eles o tempo todo murmuravam e se queixavam acerca da postura, do comportamento de Jesus Cristo. Porque comem os seus discípulos, enquanto os discípulos de João, por exemplo, jejuam. E Jesus Cristo era o tempo todo questionado do modo como ele agia, e em proximidade com mulheres que eram a priori desconsideradas em muitos aspectos na vida social, as crianças, os enfermos de toda sorte. Jesus Cristo, então, está agora sentado na mesa dos publicanos e pecadores, junto com os publicanos e pecadores, compartilhando o pão. E isso é interessante porque um sentido do comer junto, do compartilhar o pão, era um sentido de estabelecer uma certa aliança, um certo companheirismo, e daí mesmo vem a palavra companheiro, com pão, comer o pão junto, dividir o pão. Então, se eu partilho o pão, eu sou companheiro, e Jesus Cristo, então, se fazia naquele momento companheiro destes publicanos e pecadores. Os fariseus, vendo então, perguntavam aos discípulos, e não perguntaram diretamente a Jesus, mas perguntaram aos discípulos por que Jesus, o vosso mestre, come com os publicanos e pecadores. E Lucas vai trazer uma expressão interessante, que é em Lucas capítulo 5, verso 30, que os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, então, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? A pergunta, o questionamento, a dúvida, o incômodo, o desconforto, não era só isto por si, mas era uma murmuração, era uma acusação. Porque Jesus comia com publicanos e pecadores, não era uma pergunta, mesmo que retórica, uma pergunta exatamente com o propósito de ouvir uma resposta, mas era uma acusação. Ela tinha peso de acusação, era uma questão posta acusatória. E nos lembramos muito bem que quem nos acusa, quem quer nos condenar em nossas atitudes. Jesus Cristo claramente vê a postura, o comportamento desses religiosos, e não são os discípulos questionados diretamente que respondem, mas Jesus Cristo, então, ouvindo isto, né? Jesus Cristo ouvindo, sentado à mesa e ouvindo a murmuração, ouvindo o questionamento, ouvindo a acusação, Jesus Cristo vai dizer: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu disse no início que a leitura propriamente do texto é muito simples, e a apreensão desse ensino também é muito simples, mas que isso que traz para nós uma questão muito importante
E tudo que nós aprendemos, tudo que nós comentamos, tudo que nós ensinamos aqui acerca da palavra de Deus tem o principal objetivo não de nos informarmos, eu estou falando principal, de não nos informarmos, termos mais informação da palavra de Deus, mas de sermos questionados em nós mesmos, as nossas próprias questões, em face e em função do que a palavra de Deus propõe. Interessante que aqui, que talvez as pessoas não gostem muito dessa expressão, a expressão que Jesus Cristo teria sido, por exemplo, um pouco irônico em dizer isto, porque estava ali posto um grupo de pessoas que eram claramente avessas, distanciadas do sistema religioso e por isso mesmo classificadas como pecadores, como pessoas afastadas, ou os não religiosos, os enfermos de alma e as pessoas que cumpriam a lei, que seguiam a lei, que se empenhavam em cumprir todos os aspectos, todos os detalhes da lei. E Jesus Cristo vai dizer, olha, não são os sãos que precisam de médicos, mas os doentes. Poderíamos dizer que nestes dois grupos teríamos os enfermos, os doentes. É bem verdade isso, eram os pecadores, eram os publicanos, eram pessoas que roubavam, eram pessoas corruptas, eram pessoas que se prostituíam de toda sorte, eram pessoas que estavam distanciadas do que preconizava a religião. De fato, poderíamos dizer, estes são os enfermos, estes são os doentes, e para estes Jesus veio, e a estes Jesus chamou, e com estes Jesus sentou e comeu, estabeleceu relação. Foi para estes mesmos, foram para estas categorias humanas que Jesus Cristo veio. Mas, em dizendo isso, poderíamos dizer que o outro grupo é o grupo saudável nesta congregação, nessa reunião, neste ambiente? É a nossa questão. Todas as vezes que lemos isso, poderíamos dizer que o Evangelho, que a palavra de Deus veio para os doentes. Nós nos consideramos em que grupo desta reunião? Nós nos vemos, nos enxergamos aonde nessa reunião? Com pecadores e publicanos ou com os religiosos? Jesus Cristo está dialogando com estes dois grupos e parece o texto apontar que havia o grupo dos enfermos, dos doentes. Jesus Cristo estava dando atenção a esse grupo dos doentes, mas havia o outro grupo que era um grupo dos não doentes, dos saudáveis, mas que não é verdade e que não é isso. E que a grande, vamos dizer assim, a grande pegada, a grande sacada desse texto é que nós, muitas vezes, nos alinhamos, nos condicionamos, nos postamos como seres religiosos em condição de estabelecermos critérios, avaliações críticas, na sua grande maioria das vezes preconceituosas e de cunho acusatório, murmurador, que nós somos relativamente saudáveis e que o Evangelho é proclamado aos doentes. Será que este grupo de escribas e fariseus, destes que estavam aqui perguntando e que não perguntavam diretamente a Jesus, mas aos discípulos, quem era, ou por que ele comia com os pecadores, se ele deveria comer com os religiosos? Por que ele comia com os enfermos, se ele deveria comer com os saudáveis? Comer, estabelecer companheirismo, estabelecer relação. E Jesus Cristo disse, olha, estes doentes, eles precisam de médico. Os sãos não precisam de médicos. Vocês não precisam de médico, não por serem enfermos
ou não por não serem enfermos. A verdade é essa, é que eles não precisavam de médicos porque eles se achavam saudáveis. Os pecadores e publicanos sabiam de si, compreendiam de si, viam de si e eram colocados no contexto da sociedade como de fato eram pecadores. Mas os escribas, os fariseus, eles viviam na hipocrisia, eles eram como que sepulcro caiados. Eles viviam uma aparência, uma atitude performática acerca da religião, mas de fato eles eram outra coisa. E essa postura, a esta postura, Jesus Cristo disse: estes são entre aspas, saudáveis, ou que se consideram saudáveis, estes não precisam de médico. Estes jamais entenderão, compreenderão o sentido do que é sentar e comer com pecadores e publicanos. Estes jamais compreenderão o que é ser saudável, principalmente diante de Deus, que não é o cumprimento de ritos religiosos, mas é o de ser, não de fazer, o de ser diante de Deus. Vimos que em outro momento um jovem rico relaciona diante de Jesus tudo que fazia, tudo que cumpria da lei, mas o que o Evangelho requeria dele não era o fazer, mas era o ser de fato, aquela pessoa capaz de deixar tudo. E Levi, Mateus, parece que tinha essa essência, deixou tudo e seguiu a Jesus. Deixou toda a possibilidade de ganho fácil, deixou toda a sua condição de vida para seguir a Jesus. E Jesus Cristo dá uma tarefa a estes murmuradores, a esses que se consideravam dignos de serem os que se assentariam à mesa com aquele que seria o ungido de Deus, Cristo. E Jesus Cristo estava sendo sondado, observado, se ele seria de fato o Cristo. Jesus Cristo dá uma tarefa: ide, porém, e aprender, compreender o que significa misericórdia quero e não holocausto. O que significa ser de fato em face das obrigações religiosas. De fato é mais importante os sacrifícios, os holocaustos, as ofertas, os afazeres religiosos, ou o que se requer de fato é uma condição interior, uma condição de ser e de vida que se coloca e que se enxerga diante de Deus como aquele indigno e que requer e que precisa de misericórdia de Deus na sua vida, e que isto é muito mais importante do que todo labor que algum religioso possa apresentar diante de Deus. E Jesus Cristo diz: olha, vocês precisam aprender o que é misericórdia, o que é eu quero misericórdia quero e não holocausto. Pois não vim, e aí as palavras vão acomodando, vão dando sentido ao ser doente, ao ser saudável. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Aqueles estavam ali que poderiam, numa primeira palavra de Jesus, terem se considerados sãos, saudáveis, ijos diante de tudo que se requer de um bom religioso. Jesus Cristo vai chamá-los de justos, ou daqueles que se consideram justos. Os fariseus, eles se achavam justos, eles se viam justos, e se vendo e se achando justos, eles tinham justiça própria, e o que fazia com que eles se colocassem com dignidade diante de Deus não era
a ação de Deus propriamente na vida deles, mas era o que eles já tinham angariado, já tinham levantado, já tinham reunido, já tinham laborado, apresentado diante de Deus, e a partir disso foram por eles mesmos tornados dignos, ou se apresentavam como dignos e justos. A história é essa desde o Gênesis até os dias de hoje. Aquele filho que trabalhou e um dia apresentou ao pai a sua conta. Eu tenho trabalhado e eu sou digno de receber mais do que esse outro meu irmão que foi e tudo gastou na vida, com o mundo, com pecadores e com publicanos, poderíamos dizer assim. Jesus Cristo, então, vai utilizar as expressões, mudar de sãos e de doentes para justos e pecadores. Justos e pecadores. O que igualava, ou melhor dizendo, o que diferenciava aquele grupo não era a condição de que não se aplicava as diretrizes religiosas e outros eram a representação do que era o sistema religioso da época, mas o que a todos podíamos estabelecer uma linha única é que todos eles precisavam ou eram pecadores, e alguns dos que estavam ouvindo aquela palavra, ou naquela reunião, ou naquele grupo, se consideravam justos, e outros não se consideravam justos e dignos. E isso faz com que haja uma necessidade de nós nos arrependermos. Aquelas pessoas que estavam então com Jesus ali à mesa, elas estavam em condição de arrependerem-se dos seus pecados, das suas condições, da sua ofensa ao próximo, da sua ofensa a Deus, do seu descaso com Deus, mas estava ali agora necessitada da misericórdia de Deus, como não religiosos, o caminho, a via disso é o arrependimento, é o enxergar-se, é o compreender-se nesse propósito. E eu pergunto a você, e essa pergunta que nos envolve, que nos coloca dentro da situação, porque quando nós lemos hoje esse texto, há uma dificuldade muito grande de nos posicionarmos aqui. Ora, nós estaríamos no grupo de pecadores, publicanos, pessoas desonestas, pessoas corruptas, pessoas que não fazem caso da religião de Deus. Nós estaríamos no grupo dos desconfiados, discípulos de Jesus, sem saber o que estava acontecendo exatamente ali, e duvidosos. Por que Jesus chama essa turba, essa gente, para comer com eles, ou aceita comer com eles? Nós estaríamos, então, identificados com os hiperreligiosos, que estavam ali, então, olhando, observando meticulosamente as atitudes, os hábitos. Às vezes nos portamos assim também quando vamos, por exemplo, a determinadas reuniões, ao culto, à igreja, e ali nós somos julgadores, aqueles que vão observar como que se transcorre o transcurso do culto, das atividades, se está tudo muito bem feito, se está de acordo com as minhas categorias de avaliação e de juízo. Que grupo nós estamos? A pergunta é, como nós nos inserimos nesse texto? Porque esse texto não é para ser lido e aplicado para alguém e lançado para pecadores e publicanos de hoje, ou lançado para hiper-religiosos frios e apegados à lei, que fazem pouco caso da graça, ou que ainda vivem e experimentam as leis na perspectiva até do Novo Testamento,
ou na perspectiva do cristianismo, da vida cristã, quem são estes agora que representariam melhor a nossa condição? Nós não queremos lançar essa palavra para eles, nós queremos que essa palavra seja sobre nós e para nós, para as nossas vidas. Você tem compreendido o que é misericórdia, quero, e não holocaustos? Na sua vida, você tem vivido uma vida dependente da graça, da manifestação, do carinho, do amor, do acolhimento de Deus, a partir da condição de que você se enxerga pecador, se enxerga destituído de dignidades próprias, de justiça própria, de prerrogativas adquiridas ao longo da sua vida e que te credenciam diante de Deus, e que nada disso importa para o momento em que Jesus Cristo pode sentar-se à mesa com você e dividir o pão com você e ser companheiro seu. É bem verdade que nós nos portamos, nos apresentamos na nossa vida religiosa como sendo esses julgadores, como sendo estes que sabemos, que compreendemos os processos, compreendemos como tudo funciona, e desta forma nós impedimos que o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração venha compreender de fato o que é e como é a manifestação, usando uma palavra do apóstolo Paulo, a manifestação escandalosa da graça nas nossas vidas. Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, vai dizer que examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida que de mim testifica, e isso é realmente, as Escrituras testificam da vida de Jesus, mas vocês não têm a disposição de obedecer. É a figura do religioso que mede, que estuda, que quer estar a par das mais diversas correntes teológicas, mas não tem em si mesmo, no coração, uma disposição adequada em obedecer. Às vezes esse texto que agora eu citei de João é muito mal compreendido e mal aplicado, mas é uma advertência que Jesus Cristo faz às nossas vidas. Como nós nos aproximamos do texto bíblico, como nós apreendemos a palavra de Deus. Os sãos não precisam de médico, só os doentes. E aí você percebe, e aí você é tentado a fazer parte do grupo dos fariseus e dos escribas presentes, meio que não convidados naquela reunião, mas estavam ali, e você pode dizer, olha, eu estou bem, eu não preciso de médico, eu já superei esse momento difícil e agora eu posso caminhar. Todos nós fomos, como na meditação que trouxemos no sábado, lá em Romanos capítulo 8, todos nós estamos fora dessa condição de compreendermos por nós mesmos o que é misericórdia, o que é a graça de Deus. O que fez Jesus Cristo sentar-se à mesa com pecadores e publicanos, e por que mesmo Ele fez isso? Hoje eu posso, como um pecador, como aquele que sou cronicamente afastado dos preceitos de Deus, sou por origem, por inclinação natural, caído de uma natureza pecaminosa e que tenho a minha mente inclinada muitas vezes às coisas que nos afastam de Deus e que ofendem a santidade de Deus. Nós é que somos então colocados à mesa no companheirismo, no partir do pão. Por isso mesmo costumo dizer que nós só podemos
participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, porque também quando, na noite em que foi traído, Jesus Cristo sentou-se à mesa com todos os discípulos, 12 discípulos. E você sabe o que significa isso? Sentou-se e estava com ele à mesa também Judas. E ele, tomando o pão, dá graças, parte, toma do cálice, também dá graça e divide a todos. E nós fomos alcançados nesta graça, nesse perdão imerecido, porque somos e devemos ser como pecadores e publicanos, e devemos evitar, e devemos nos policiar de sermos religiosos, meticulosos, murmuradores. Todos os murmuradores, ao longo de toda a história bíblica, avançando a história bíblica e nos alcançando, todos eles seguiram caminhos para distante de Deus. Gostaria que você ficasse com essa palavra no seu coração, nessa oportunidade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor, que você assuma essa sugestão de Jesus, ainda que lançada aos escribas e fariseus, mas de compreender, de aprender o que é misericórdia e não o que é propriamente dito holocaustos, afazeres religiosos, mas a graça de Deus alcançada, a graça de Deus chegada até nós. Não nos portemos diante de Deus, diante de Jesus Cristo como justos, e sim como pecadores, porque não há um justo sequer. E só em Cristo Jesus todas as coisas foram convergidas a Ele. A partir dessa compreensão, a partir desse achar de si indigno, achar de si pecador, achar de si faltoso diante de Deus. E por isso mesmo, vendo, reconhecendo, compreendendo-se assim, arrepender-se. Todos os dias, todos os momentos em que nós nos inclinamos às coisas que nos afastam de Deus. Que essa palavra alcance o seu coração, que você possa voltar ao texto, ler, meditar na palavra de Deus. O Senhor sentou-se com pecadores e publicanos, por isso mesmo pode e senta-se conosco hoje como pecadores. Mas queremos, pela graça de Deus, compreender o que é, nesta graça, o que é a misericórdia de Deus que nos alcança, não como justos, mas como justificados, não como autojustificados, mas como resultado e alvo da graça de Deus na nossa vida, e por isso damos a Ele muitas graças, por termos sido tornados dignos de Deus. Não nos tornamos a nós mesmos, mas Ele nos fez dignos desta obra. Que o Senhor, Deus te abençoe, que o Senhor possa aplicar essa palavra ao seu coração. Praticamente só a leitura da palavra de Deus nos indica tudo isso que comentamos aqui. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse momento, por essa palavra. Ajuda-nos, Senhor, na compreensão espiritual, que o Teu Espírito Santo em nós nos faça compreender essa verdade, essa palavra. Senhor, aplicar à nossa vida, aplicar ao nosso cotidiano, às nossas relações e, sobretudo, termos o nosso relacionamento contigo nessa base, na base da graça, do arrependimento, da misericórdia do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Tenha você uma boa semana. Vamos nos preparar aqui para o retorno das nossas reuniões. Deus abençoe você. Em breve nos veremos. Noite azul, céu sereno, num barco
pequeno, vou deslizando no mar. E a brancura da lua nas águas flutua numa beleza sem par. De longe parece ouvir-se uma prece no vento, nas ondas, na espuma que emoldura o caminho que passa o barquinho, seguindo as estrelas que o guiam do céu. Mas em dado momento transforma-se o vento, cessa da lua o clarão, e o mar tão bravio é um desafio a um barco sem direção. Com voz de lamento do meu pensamento, orei ao meu mestre com fé sem igual. E voltou a bonança, vitória se alcança, olhando pra Cristo, o eterno Faná. Com voz de lamento do meu pensamento, orei ao meu mestre com fé sem igual. E voltou a bonança, vitória se alcança, olhando pra Cristo, o eterno Faná.